Eu quero chamar o Theo. Theo, eu quero tomar a liberdade de chamar ele de amigo, né, Theo? Já de longa data, o Theo a gente conheceu através do nosso amigo Júlio, que infelizmente faleceu, né? E da nossa amizade com o Júlio, o fruto é a vida do Theo e da família dele, da Emily também. O Theo é uma joia que nós temos, ele é escritor, nós compramos o livro dele, a gente lia para as crianças todo dia, à noite, né? E aí tinha Pilmili, né? Eu já vi lá quem era, né? A Pilmili e tal. E as crianças ficaram assim encantados. Ele é uma joia e ele já nos trouxe palavra no Mistério Adorar, trouxe também num retiro. E quando a gente começou aqui, a gente conversou, poxa, a gente podia trazer algumas pessoas para trazer uma palavra para a gente. E assim, um dos primeiros nomes que foi o nome do Theo, que a gente queria trazer pelo carinho que a gente tem, pela admiração também. E eu quero dizer para você que você tem a liberdade, você tem o tempo que você precisar e a gente vai estar ali ouvindo a palavra que Deus trouxe ao teu coração. Tem água aqui embaixo e fique à vontade, Theo. Tá bom? Obrigado. Tá? Boa noite, irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Essas apresentações que elogiam muito deixam a gente meio pressionado, né? Porque dali para frente a chance de decepcionar é maior. Mas, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Tá ali minha esposa, a nossa filha de quase 3 anos, a Bianca, está ali na salinha. Na barriga da minha esposa tem o nosso bebezinho de quase 3 meses. E assim Deus vai multiplicando a gente, cara. Deus faz o solitário viver em família mesmo, viu? Eu que casei com 30 anos achando que não ia ter mais esperança para mim. E Deus tem multiplicado a sua misericórdia com a gente. Amém? Vamos para a palavra? 2 Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 14. É um texto bem conhecido. E nós vamos meditar um pouquinho nisso daí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Passagem bem conhecida. Fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Então eu gostaria de falar essa noite sobre o Natal. Nós estamos a poucos dias do Natal, e o Natal tem sido descristianizado, né? Como muita coisa que o inimigo tem lutado contra, uma delas é tirar Cristo de todas as coisas. Se tem uma coisa que o inimigo combate, é Cristo no centro. Então ele vai tentar tirar Cristo sempre do centro da igreja, do centro da nossa vida, do centro de tudo que faz referência ao próprio Cristo. Olha a cara de pau. E inclusive do centro do Natal. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E a gente vai meditar um pouquinho sobre o Natal nessa noite. E aí no final a gente vai fechar com esse versículo que a gente leu no começo, tá bom? Irmãos, por que teve Natal? Você já parou para pensar isso? Por que teve Natal? Por que Deus teve que vir em carne? Por que Ele teve que descer da sua glória, se encarnar, né? Ser gerado no ventre daquela virgem chamada Maria? Isso é uma coisa que é muito pessoal para nós. Geralmente a gente chega no Evangelho quando o Espírito Santo revela para nós que a cruz é algo pessoal na nossa vida. De repente a cruz, que foi aquele evento há 2000 anos, que era uma coisa assim que a gente olhava assim como um exemplo de alguém que não merecia sofrer e sofreu, e que a sociedade usa para se consolar. De repente o Espírito Santo vem e mostra que aquilo ali tem a ver contigo, né? Não foi assim na nossa conversão? De repente foi por mim que ele derramou sangue, foi pelos meus pecados que ele foi punido, que ele foi castigado, como diz Isaías 53. Mas o Natal, geralmente a gente não tem essa noção de que também foi pessoal. Também foi por mim e por você que ele teve que se encarnar, foi por mim e por você, né? Para morrer em nosso lugar, primeiro ele tinha que se encarnar, ele tinha que ser homem para morrer. E aí a Bíblia vai contar essa linda história do Natal, né? E muitos de nós às vezes não entendemos o quanto de amor que tem ali envolvido.
A Bíblia diz que existia uma jovem, né, no interior do interior. A Galileia era muito caipira. Não sei se você entende isso. A Galileia era aquele lugar que quem vinha de lá, saísse de lá e fosse para qualquer outro lugar do país, ia servir de piada. Pelo sotaque, por ser um lugar rude. Eu não sei a que lugar nós poderíamos comparar isso daí, mas você tem ideia disso? Que as pessoas eram o seu jeito de falar denuncia. Você é galileu e da Galileia não vem nada que preste. Era basicamente esse o lugar onde essa jovem chamada Maria vivia. Provavelmente analfabeta, provavelmente pobre, até porque ninguém rico ficava em Nazaré, né? E aí tinha esse homem, José, e esse homem amava demais essa menina, essa jovem. E ele estava noivo dela. E aí apareceu um anjo, você sabe da história, né? Apareceu um anjo para Maria e falou: ó, você vai ser a mãe do Salvador. E ela ficou assustada, com medo, porque tudo aquilo envolvia muito risco. Que risco? O risco de que uma jovem que aparecesse grávida sem ter sido violentada, ela tinha tudo para ser apedrejada. Essa era a lei de Moisés. Então ela ficou muito espantada. E o Senhor falou: não temas, né? Que eu vou fazer isso acontecer. E aí ela ficou grávida, sendo virgem, de maneira espiritual, né? O Espírito Santo gerou no ventre dela. Mas ela tinha um noivo. E ela se colocou no lugar desse noivo. Já pensou? Você, a sua noiva, chegar para você e falar: amor, mandar um WhatsApp: amor, tô grávida. Mas assim, não foi ninguém, tá? Foi o Senhor. Isso foi um grande escândalo, né? Não é qualquer homem que acreditaria nessa história. Mas aí você vai ver que José amava ela profundamente. E ele amava ela tanto que ele decidiu fazer uma manobra para ele levar a culpa de quem fosse acusar essa jovem. Ele entendeu que se ele fugisse, ele estaria com isso isentando ela, inocentando ela. Porque ela seria a pobre coitada que foi deixada para trás grávida de um crápula que usou dela e fugiu. E a Bíblia diz que José ia fazer isso. Então o único motivo que ele ia fazer isso é se ele amasse ela muito. E isso daí é um grande dilema aí, gente, que nem Hollywood consegue expressar uma história de amor tão bela como essa, né? De eu te amo tanto que eu estou disposto a carregar uma culpa, mesmo que isso faça com que a gente nunca mais se veja de novo. E aí temos essa história, que o anjo apareceu para José e fala: não vá embora, não fuja, não faça isso, fique do lado dela. Assuma o que tiver que assumir. E ele fica do lado dela. E aí sai, né, a lei romana de que eles teriam que ir até a cidade de origem da família para fazer o recenseamento. Essa jovem está grávida de muitos meses. Irmãos, foi muito difícil isso. A gente lê isso de maneira muito romântica, né? Desde o presépio, e tudo é muito lúdico. Mas na verdade foi uma história muito difícil. Eles terem que viajar centenas de quilômetros, pobres, ela prestes a dar luz. Irmãos, uma mulher grávida, né, enjoa fácil. A minha esposa até outro dia estava enjoando muito. Estava quase enjoando da minha cara, irmãos. A minha cara estava dando náusea para ela. Agora você imagina viajar com essa mulher assim, com dores, inchada, retendo líquido, final de gravidez. E aí eles chegam lá em Belém e batem de porta em porta. Não havia, né, como fazer reserva online. E aí chega lá e não tem estrutura hoteleira na cidade, vai bater de porta em porta, pedindo: gente, pelo amor de Deus, a minha mulher está grávida, mas o dinheiro fala mais alto. Não, já não interessa que a mulher está grávida, vai dar. A casa está cheia, os quartos estão cheios, tem gente que já pagou por isso, você não chegou tarde. E aí alguém, por misericórdia, eu acho, dá aquele teto, né, aquela estrebaria para eles ficarem ali. Cara, que lugar inadequado para você ter um bebê. Já
Você tem ideia do cheiro que tem a estrebaria? Gente, é estrume, é urina, é o cheiro dos animais. Provavelmente tinha ratos, provavelmente tinha barata. E é ali naquele ambiente altamente infeccioso, né? Que essa menina dá à luz. E aí só tinha um cara ali para ajudar. O próprio marido. E que grande experiência tinha em ajudar em fazer parte esse jovem, né? José. E ele tem que cortar o cordão umbilical e aquela criança nasce, e é sangue, e ele tem que limpar ela, toda suja de sangue, precisa colocar ela em algum lugar, mas não pode ser no chão. E aí ele arruma a manjedoura, uma espécie de cocheira, né? Que aí tem palha e ele coloca ele ali envolto em panos, todo sujo ainda a criança. E eu fico pensando por que ele se sujeitou a tudo isso. Por que ele desceu da sua glória? Por que ele, nessa circunstância, nesse país pobre, nesses pais pobres, nessa dificuldade, um país oprimido pelo Império Romano, que foi um dos impérios mais violentos da história. Então existe um heroísmo aí de Jesus, gente, que a gente não tem ideia. Por que heroísmo? Porque ele escolheu isso. Eu não escolhi onde eu ia nascer, você também não. Eu não escolhi quem seriam os meus pais, você também não. Eu não escolhi em que momento da história eu nasceria, eu não escolhi em que cidade do mundo eu nasceria, eu não escolhi nada. Mas o Senhor escolheu. Se eu pudesse escolher onde nascer, em que momento da história, com certeza eu olharia e falaria: rapaz, eu acho que eu vou nascer lá nesse palácio da rainha da Inglaterra. Né? Porque eu acho que lá acho que eu vou estar sossegado, né? Filho do Bill Gates, lá, filho do cara mais rico do mundo. Enfim, eu ia dar um jeito, né? Seria equivalente a hoje o Senhor olhar e falar: bom, eu acho que eu já sei um bom lugar para eu nascer. Eu vou nascer lá na Síria, numa cidade cercada pelo Estado Islâmico. Entende o heroísmo dele e a humildade ao mesmo tempo? Em se sujeitar, né? Como diz a palavra lá em 1 João, Deus é luz e neles não há trevas nenhumas. Mas esse Deus que é luz e que não há trevas nenhumas, ele se sujeitou a ser dado à luz. Ele se sujeitou a depender. O Deus que em todas as coisas dependem, todas as coisas existem pela palavra do seu poder. Nele tudo subsiste, como diz Colossenses. Ele foi depender, escolheu depender. Escolheu ser frágil, escolheu se humilhar. E aí não tinha lá, né? Quando vem um bebê a gente tenta preparar o quarto, tenta enfeitar, tenta colocar lá uns negocinhos legais em cima do berço, que brilha, que faz barulho. Não tinha nada disso. Mas quando ele nasceu, gente, isso já foi tão glorioso. Isso já foi tão digno de adoração que veio gente de longe adorar ele. Que ele era digno. Às vezes a gente olha, celebra um bebê e quase que os pais adoram o bebê, mas o bebê não fez nada de especial, né? Agora, aquele bebê merecia ser adorado de verdade, reverenciado. Ele merecia que pessoas se prostrassem diante dele. E o papai do céu, já que o papai da terra não tinha condição, preparou não uma coisinha legal em cima do berço. O pai preparou uma estrela brilhante, de fulgor no céu por ele. E os pastores vieram adorar e os anjos realmente não se seguraram também. Os anjos pediram licença, né? Falaram: gente, a gente não suporta, a gente precisa adorar ele. Visto dos anjos, como diz lá em 1 Timóteo, visto dos anjos. Esse é Jesus. Ele não fez nada ainda, mas ele já fez tanto. Ele se encarnou, ele se humilhou. Então o Natal vem nos ensinar isso daí em primeiro lugar, que a grandeza não está na majestade distante, fria, que não tem contato com ninguém. Você sabia que os reis na antiguidade era assim, né? Você não conseguia nem chegar perto dele. Os imperadores chineses, se você fosse muito amigo, você conseguia chegar num saguão e ficar a 200 metros dele. Era o máximo que você conseguiria do imperador chinês. E o Senhor da glória, ele vem mostrar que a verdadeira majestade não está nessa distância. Está, pelo contrário, em se fazer menor e descer e vir ao encontro do pobre, do solitário, do inadequado, do sem esperança, e se fazer um conosco. Ele faria a mesma coisa no primeiro ato público dele, quando ele foi lá na margem do Rio Jordão,
se identificar com os pecadores, se identificar com os pobres, se identificar com os miseráveis, se identificar com aqueles que estavam indo para o batismo numa confissão pública que não mereciam mais nada, né? Que tinham que ser sepultados e ressuscitar para uma nova vida. Então esse é Jesus, ele não fica no palácio, ele está junto contigo no choro, junto contigo na dor, junto contigo na injustiça. Ele é grande porque ele se fez pequeno. E ele não, sabe, o Deus que a destra de Jeová, né, toda poderosa, cujo braço está estendido, ele se fez menor, não para ficar com bracinhos curtos e fracos, mas poder tornar o seu abraço mais aconchegante e nos receber perto do coração dele. Isso foi o Natal. Agora, isso também não é a única verdade do Natal. O Natal é mais profundo que isso ainda. Porque o Natal, não é só, a gente está falando de como foi o Natal, né? Mas o porquê que teve que ter Natal. E aí a gente entra na parte mais profunda da coisa. É que na verdade, irmãos, a gente tem uma dívida com Deus que a gente não pode pagar. Nós, que eu digo, nós, a raça humana, nós temos uma dívida com Deus que a gente não pode pagar. E essa dívida, porque a gente não pode pagar, a gente merece uma consequência. Que é o quê? Punição. Então, quando nós pecamos, cada vez que nós pecamos, desde Adão, cada vez que nós pecamos, nós estamos tirando algo do Senhor, em termos de justiça, de honra, nós estamos ferindo uma coisa que a gente não pode restituir. A gente não consegue, a gente não tem capacidade disso. E isso é de uma gravidade terrível, então. Então, assim, não tem como eu não sou capaz de consertar o que eu quebrei quando eu peco. Imagina que nós temos, você está no museu aqui e tem lá aquele quadro lá da Mona Lisa, por exemplo, que vale, não tem preço. Não dá para nem, a pessoa chega com 10 milhões, não tem preço. Foi pintado 500 anos atrás, sabe aquela figura daquela mulher com aquele riso? Eu não vejo graça nenhuma naquele quadro, mas vale muito, porque é uma obra de arte e tal. Agora tu imagina que eu vou lá e arranco aquele quadro da parede e taco fogo nele. E aí chega alguém dizendo, cara, você não podia fazer isso, você cometeu um crime, você destruiu uma coisa irreparável. E eu falo, não, mas eu sou um cara honesto, sou um cara bom, eu sou um bom cidadão, então eu vou lá, deixa que eu faça um novo quadro desse daí. Aí eu ia pegar um pincel, eu não entendo nada de pintura. Eu ia tentar fazer um Zé Palito, com um cabelinho do lado, e ia falar, ó, tá aqui, ó, tá pago. Você acha que ia solucionar alguma coisa? Então, quando a gente mexe com coisas que a gente não pode reparar, que é satisfazer a santidade de Deus que foi atacada no nosso pecado, a majestade de Deus que foi afrontada no nosso pecado, a gente está mexendo com coisas que a gente não é capaz de restituir, a gente não é capaz de consertar. E aí, como a gente não é capaz de consertar, a única coisa que nos aguarda é o quê? É a punição. E isso é desesperador, gente, porque isso daí está falando de eternidade. Então, nós temos um problema grave aqui, porque é o seguinte, quem é que é capaz de pagar isso daí? No caso do exemplo do quadro, só o próprio artista. Só que ele é a última pessoa que deve pagar, concorda? Porque ele foi a pessoa que foi ultrajada. E isso daí isso daí nos coloca numa posição tão ridícula. É a mesma coisa que eu agredir uma pessoa e para tentar minimizar eu tenho que ir lá comprar curativo para ela. Só que eu não tenho dinheiro, a única pessoa que tem dinheiro é ela mesma. Eu tenho que ir lá pedir, por gentileza, você me dá o dinheiro para eu ir lá comprar curativo para passar no teu rosto que eu soqueei? Você ia falar o que para mim? Você está louco? Você está me ofendendo 2 vezes em propor isso. Você me dá na minha cara e ainda vem querer tirar o meu dinheiro para consertar o que você fez contra eu mesmo? Então, gente, a gente ficou sem saída. Porque só a raça humana tem que pagar. Só um homem tem que pagar o que um homem fez de errado. Mas só Deus pode pagar. Isso daí é o chamado dilema de Anselmo, né? Um teólogo que viveu uns 900 anos atrás. Como é que eu vou pagar
Não, mas então Deus vai pagar. Não, mas Deus não. O homem tem que pagar o que o homem fez de errado. Mas só Deus pode pagar. Então, a única solução é uma coisa que eu e você não conseguimos solucionar. Tem que ser Deus e tem que ser homem ao mesmo tempo, quem for pagar. Tem que ser Deus, porque só Deus é capaz de pagar, mas ao mesmo tempo tem que ser homem para ser representante dos outros homens que erraram. Você está entendendo? E aí, quem de nós aqui consegue fornecer para Deus esse Deus homem? Quem de nós aqui consegue falar, não, beleza, então vamos se juntar aqui, vamos fazer um mutirão? Não tem como, está fora do nosso alcance. Então nós estávamos simplesmente na dependência exclusiva de que o Deus que nós ofendemos tomasse a iniciativa e fornecesse algo que só Ele, ou alguém que só Ele era capaz. Mas 700 anos antes do Natal, Deus já levantou aquele profeta Isaías. E ele disse que Deus faria isso. Lá em Isaías capítulo 9, diz assim: para aqueles que estavam aflitos não haverá mais escuridão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e alegria lhe aumentaste, e todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu, Senhor, tu quebraste o jugo que pesava sobre o povo, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor. E como é que ele fez isso? Porque um menino nos nasceu, glória a Deus, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E do aumento do seu governo a paz não terá fim. Amém? Então, Natal foi Deus providenciando esse santo e perfeito e divino, mas ao mesmo tempo humano substituto, que pagaria para Deus aquilo que nós fizemos contra Ele mesmo. Gente, você está entendendo porque os anjos gritavam paz na terra aos homens? Que Deus quer bem, Deus quer muito bem. Quase que os anjos chacoalhavam a gente. Ou seja, é muito amor derramado naquela estrebaria. É graça, é perdão, é amor, é Deus vindo e sendo gracioso conosco. Então, gente, é a cruz. Ele foi heróico desde que ele nasceu. Alguém já disse que a madeira da manjedoura já era anúncio da madeira da cruz. 33 anos depois do seu pai terreno ter envolvido ele em panos e deitado ele sobre a madeira da manjedoura, o seu pai celestial o deitou, sujo também de sangue, sobre a madeira daquela rude cruz. Não mais envolto em panos, porque os panos os soldados arrancaram e repartiram entre si, porque, como se não bastasse toda a dor da tortura da cruz, o crucificado, ele era crucificado pelado, para ser ridicularizado, para ser zombado, para ser escarnecido, para ser envergonhado, para morrer em dor e vergonha. Então o Natal tem a ver com isso. Se ele não fosse um de nós, se não houvesse Natal, não haveria cruz. Se não houvesse cruz, não haveria esperança. Então, a gente tem que celebrar com alegria e com gratidão, porque o Natal diz a respeito a eu e você. O Natal foi ele nascendo, e ele nasceu para morrer. E ele não morria se não tivesse nascido. E só nasceu porque tinha que morrer. O Senhor nasceu, cresceu, aprendeu, porque ele se sujeitou a aprender. Ele nunca acessou a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença como uma vantagem pessoal. Ele teve que aprender. A Bíblia diz que ele crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender. É de uma humildade, né? Com 12 anos você percebe que ele,
pela vida santa, ele já tem entendimento de quem é ele, de a sua missão. Ele fala, não convém cuidar dos negócios do meu pai. Mas aí ele volta para Nazaré, fica mais 18 anos lá esperando. Esperando para quê? Esperando no corredor da morte. Esperando para vir a público, para viver em favor dos outros, para se derramar em favor dos outros, para curar os outros, para ensinar os outros, para se esvaziar de si mesmo e para finalmente morrer em nosso favor. Morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, gente, o Natal tem a ver comigo e com você. Então ele nasceu. Quando ele nasceu, ele foi honrado, né, por aqueles magos que vieram de tão longe. Mas quando ele morreu, ele foi traído por alguém que era íntimo dele. Quando ele nasceu, ele até anotei aqui, quando ele nasceu, os pastores alegremente se reuniram à sua volta, mas quando ele morreu, o pastor foi ferido, as ovelhas fugiram e o deixaram sozinho. Eles não deram flores para ele, eles jogaram as flores fora e fizeram dos espinhos uma coroa, você sabe disso, cravaram na cabeça dele, não apenas enfiaram na cabeça dele, eles colocaram na cabeça dela e fixaram ela com porretes. Imagina a dor enlouquecedora que isso causou. Ele foi chicoteado, ele foi morto. E no seu nascimento os anjos o louvaram, na sua morte os perversos zombaram. No seu nascimento, como disse certo irmão, houve luz à meia-noite, mas na sua morte houve trevas ao meio-dia. Veja que dois eventos importantes do Senhor. Foi glória quando ele nasceu e foi glória quando ele morreu. A natureza não passou desapercebida disso. Era o Criador de todas as coisas. A face que os anjos adoram estava sendo cuspida, estava sendo maltratada, estava sendo esbofeteada. Ele nasceu para isso. Por isso que teve Natal. Então o Natal tem tudo a ver comigo e com você. O Natal não é só uma coisa bonitinha. O Natal foi por você. Assim como a cruz foi por você. E foi por mim também. Então nós precisamos celebrar o Senhor. Não só em dezembro, que é uma data escolhida. Alguns criticam, era uma data pagã que foi escolhida de maneira qualquer. Meus irmãos, eu não vou criticar, sendo cristão, uma data que faça menção do Senhor. Caia ela em qualquer dia do ano. Antes fazer menção ao Senhor do que qualquer outra coisa. Então, gente, nós exaltamos o Senhor. Nós exaltamos o Senhor. Ele nasceu escondido numa cidade pequenininha. E tu, Belém, Efrata, menor das cidades. Ele nasceu lá. Mas ele foi, né, ele viveu em público, sofrendo, servindo, para que nós conhecêssemos o amor de Deus. E quando ele morreu, os homens não entenderam quem estavam crucificando, porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,8 que se eles conhecessem, se eles entendessem, se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então é esse Jesus que eu estou falando hoje à noite. É esse Jesus. Quando a gente contempla a vida e o sacrifício dele, a gente percebe quem foi ele. Não poderia haver outro. Somente ele, irmãos, era capaz disso. Ele não foi um homem bonzinho que a sociedade criticou, tadinho dele. Não, ele estava lá por mim e por você. Ele nasceu e caminhou para esse momento desde o nascimento, desde antes da fundação do mundo, diz 1 Pedro. Tinha essa missão, esse desejo de Deus se glorificar através do plano da nossa salvação, e isso passava pela cruz. Mas para que houvesse cruz, tinha que ele ser um representante de nós. Irmãos, é isso que fala. É por isso que Lucas fala tantas vezes o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem, para mostrar que o nosso substituto seria um homem,
porque só um homem podia pagar o que os homens deviam. E ele se fez 100% homem, sendo 100% Deus. Glórias a Deus por isso. Eu amo esse Jesus. Eu amo Ele. Eu admiro Ele. Eu exalto Ele. Eu adoro Ele. Ele é digno de glória. Ele é digno de honra. Ele é digno de louvor. Ele é digno de ser o centro. Sempre em todas as coisas, para a glória de Deus. Amém? E aí essa verdade nos leva a 3 coisas. E aqui a gente vai terminar, né? Glórias a Deus pelo Natal, viu, gente? Quando eu era criança, meu pai falava assim, ó, se tu se comportar bem, o pai ainda dá um presentinho para ti no Natal, né? Eu não tinha presente por passar de ano, essas coisas assim, era obrigação. Mas no Natal ele falava, não, também era 5 filhos, né, irmão? Se ele fosse dar presente aí, ele quebrava a banca, né? E a gente tentava se comportar bem. E às vezes ganhava, geralmente ganhava. Porque depois que o pai promete, o cara se liga também, né? Mas eu louvo a Deus porque o nosso presente, que foi Cristo, né? Que é muito maior do que qualquer presente no pé de algum pinheiro, não dependeu do nosso bom comportamento. Porque se dependesse do nosso bom comportamento, a gente jamais receberia esse presente. Mas nós somos felizes, irmãos, porque dependeu da graça do Senhor. E porque não é um presentinho no pé do pinheiro. É um presente que se pendurou na própria madeira da cruz. E Ele é o Senhor dos senhores. Ele veio e Ele cumpriu plenamente a sua obra perfeita. Então Ele veio, Ele se encarnou, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele aprendeu, Ele viveu, Ele ensinou, Ele serviu, Ele curou. E depois Ele foi, se entregou, foi torturado, foi morto. Ao 3º dia a morte vomitou Ele. Que a morte não era capaz de deter aquele que não tem pecado, porque a morte é o salário dos pecadores. Aí entrou um santo na morte e quebrou com a morte. A morte da morte na morte de Cristo. E aí Ele subiu aos céus, se assentou à destra de Deus. E aí o seu Espírito foi enviado e nós estamos aqui hoje. Qual é a missão do seu Espírito? Ele me glorificará. Ele não falará de si mesmo, mas Ele vos fará lembrar de quem vos mostrará quem eu sou e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então a missão do Espírito Santo, gente, que flui na nossa vida, é entronizar Cristo num trono de louvores, hoje e para sempre, amém? Então às vezes o pessoal fala, o culto foi bom, o culto não foi bom, o culto não sei o quê, o culto não sei o quê. Para mim só interessa uma coisa, Cristo foi exaltado? Cristo foi exaltado nos louvores, graças a Deus que foi hoje à noite, amém. Então foi um culto abençoado. Cristo foi exaltado na palavra? Foi. Então esse foi um culto abençoado, porque Deus se alegra e porque o Espírito Santo, quando conduz, Ele conduz a isso, amém? Então 3 coisas. Romanos 14, 7, 8 fala o seguinte: nenhum de nós vive para si e morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, o que Paulo fala? Fala que essa história completa de encarnação, de vida, de morte, ressurreição e entronização, ela nos ensina uma coisa, que nós não somos mais de nós mesmos. Nós não temos o direito de viver mas segundo a nossa vontade. Paulo fala muito sobre isso. Nós somos escravos de Cristo. Ele sempre fala, Paulo, ele começa as cartas, Paulo, escravo de Cristo, né? É traduzido servo de Cristo, mas lá literalmente é escravo de Cristo. Não o escravo que a gente imagina, um escravo que está lá recebendo chicotada, um escravo que está lá passando fome, não é esse tipo de escravo. Mas escravo no sentido da vontade. Porque o escravo, em tudo que ele vai fazer, a vontade dele não vem em primeiro, mas ele precisa considerar se a vontade do seu Senhor está alinhada com aquilo, está de acordo com aquilo, vai ser agradada com a sua atitude, com a sua palavra, com a sua posição. Então, irmãos, se Ele fez tudo isso por nós, daqui em diante nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos dele, vivemos para Ele, para agradar a Ele. Certo estudo dizia que a primeira
O primeiro versículo da Bíblia satanista era: faça tudo o que quiser. Sabia disso? Tudo que o diabo quer é que a gente faça o que a gente quer, o que a gente quiser. E o marketing prega a mesma coisa, né? Faça o que quiser e você precisa disso aqui. Você não sabe o que você precisa, mas eu vou te mostrar o que você precisa. Agora, não é esse o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é você e eu fazendo o que a gente quer. É nós fazendo a vontade dele. Pai, não se faça a minha vontade, mas sim a sua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então essa é a primeira coisa. Essa obra perfeita de Cristo, ela quebra a nossa vontade. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos, em teu nome... Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Por quê? Porque só chamam de Senhor, mas não têm vidas de vontade submetidas ao Senhor. Então isso é fundamental, irmãos. A segunda coisa, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual é a chave para a gente viver tudo isso daí? Fé. Porque o viver que agora vivo na carne, vivo-a pela fé. Então é pela fé. De tudo que você tem que guardar nós precisamos guardar a fé. Porque a fé é o que vai mais ser atacado. A fé vai ser atacada. A tua fé vai ser atacada todos os dias. Todos os dias. Porque se você enfraquecer na fé, você enfraquece em tudo. Se você enfraquecer na fé, você enfraquece no amor. Se você enfraquecer no amor, aí tudo se torna pesado. Mas quando a fé é fortalecida, quantas vezes o Senhor Jesus rogou, né? Quando fala Pedro, Satanás andou, Simão, Satanás andou rodeando você, mas eu roguei ao Pai que não desfaleça a tua fé. Então, a fé é o firme fundamento, irmãos. A fé vai ser atacada. Quantas vezes eu achei que as minhas crises eram motivadas porque estava difícil, porque estava demorando, porque eu estava cansado, e na verdade era um problema de fé. Porque quem tem fé, espera. Quem tem fé, suporta. Quem tem fé, sabe? Quem tem fé continua em frente. Às vezes eu falava, eu preciso de férias. É verdade, muitas vezes a gente precisa de férias. Agora dezembro, está todo mundo cansado, né? Mas a solução não é as férias. É importante descansar, amém? Mas a solução não está nas férias. E você percebe isso daí no primeiro dia que você volta das férias. Você volta falando, meu Deus, eu preciso de férias. A solução está no Senhor. Porque Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado, todo dia da semana, irmãos. É o Senhor. Ele é a nossa paz, amém? E a terceira coisa para a gente encerrar, está lá no versículo que a gente leu. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o que a obra de Cristo nos dá? Primeiro, vontade submetida ao Senhor. Segundo, fé, porque só pela fé a gente vive isso. Por isso que a gente prega essas coisas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, ela nos puxa para fora de nós mesmos. Ela nos puxa para fora de nós mesmos. Porque até agora a gente está falando do quê? De uma relação de eu e Deus. Então ele morreu por mim, ele nasceu por mim, viveu por mim, morreu por mim, ressuscitou por mim. E Hebreus diz que ele está assentado no trono e vive para interceder por nós. Ou seja, é a atividade que ele mais faz como sumo sacerdote.
Mas até agora é eu e Deus, eu não cheguei mais ninguém. E de repente vem essa palavra, dizendo, ó, tá com a fé? Tá? Entendeu que tu não é mais senhor de ti mesmo? Então agora sai de ti mesmo. E o amor de Cristo nesse sentido nos constrange, mostrando que se Ele morreu para fora dele mesmo, nós também não podemos mais viver para dentro de nós mesmos, de eu para mim mesmo. Então isso daí flui em amor, em serviço. O copo vai enchendo de amor até o momento que ele esparrama. Então o que é serviço? O que é amor ao próximo? O que é ajudar? O que é cultuar? O que é olhar para o lado e dizer, poxa, meu irmão precisa de ajuda, né? Precisa de socorro, precisa de amor, precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa... Sabe? O que nos faz andar como bons samaritanos espirituais nas ruas da nossa cidade? É isso. Não é a obrigação de ter que trabalhar para Deus. É o amor que transborda. Aí tem uma hora que você não aguenta mais. Tem uma hora que você quer ver Jesus em mais gente, em mais lugares, em mais... Você vai. Eu nunca fui um cara louco por criança. Assim, nunca fui um cara que mexia com criança, que era o tio que as crianças sentiam imã. Eu entrava aqui, tinha uma criança ali, legal, mas assim, eu não vou me meter com ela, ela não vai me meter comigo, entendeu? E ela não quer vir pro meu colo, eu também não quero que ela venha pro meu colo, e tudo bem. E de repente, o meu casamento a gente foi caminhando, aí teve um dia, eu lembro certinho, que eu pensei assim, cara, eu quero ver a Emily refletida em mais alguém. Eu quero ver a imagem da minha pessoa, da pessoa da minha esposa em mais um ser humaninho. Eu quero ver algo dela em mais... Você está entendendo o negócio? Tipo assim, eu não cabe mais nela. Tipo, porque e se algum dia ela faltar? Entende? Deus livre, né? Mas assim, eu quero multiplicar ela. Eu quero ver a semelhança dela sendo refletida numa linguagem bíblica. Você está entendendo, né? Então, quando Deus foi nos criar, o que Ele fez? Gente, Deus era tão completo, Pai, Filho e Espírito Santo, no amor perfeito da Trindade. Deus é um amor, Deus é um Deus comunitário, né? Ele é um em três, três em um, Deus é perfeito. Ele não criou a gente porque Ele estava carente. Ele não criou a gente porque Ele estava querendo se exibir. Ele criou a gente porque Ele falava assim, ó, eu amo demais o meu filho e eu quero ver a imagem do meu filho refletido em mais gente. E eu quero trazer essas pessoas para mim, para que eles entendam e vivam nesse nosso amor da Trindade. E o filho falou, então eu vou, Pai, para trazer eles para cá, para refletir a tua imagem para eles, para pôr a tua imagem neles e para trazer eles para dentro desse amor perfeito da Trindade. Então o que é serviço cristão? Serviço cristão é isso, o amor de Cristo nos constrangendo e a gente falando, cara, chega de ver de mim para mim, eu preciso amar, eu preciso sair, eu preciso ver a imagem de Jesus se multiplicando. Foi por isso que Paulo fala, sabe, filhinhos, por quem sofro novamente as dores de parto até Cristo ser gerado em vós. É isso, quero ver Cristo sendo gerado em vocês. E aí você vai lá, e a pessoa te liga, e você está atribulado, mas você vai lá e serve, e ama, e recebe na sua casa, e gasta horas, e discipula, e fala de Jesus mesmo com prejuízo pessoal, né? Você vai lá e recebe a pessoa, você vai lá e dá testemunho de Jesus, lá mesmo que todo mundo ria da tua cara, mas não é nem aí. O importante é que se você falar para 101, se entender pelo Espírito, e Cristo ser gerado nele, você vai ficar feliz. Porque o amor de Cristo te constrange a isso. E essa palavra constrange é muito mal interpretada. Porque às vezes a gente entende que o amor de Cristo nos constrange. Eu pelo menos entendi assim, nossa, Deus me amou tanto. Meu Deus, eu até fiquei sem graça, Jesus, o teu amor me constrange. Eu entendia que era assim. Mas não é essa palavra. O constrange aqui tem a ver com agarrar e te forçar a algo. Essa mesma palavra aparece várias vezes em outras passagens do Novo Testamento. Esse termo grego. Por exemplo, fala que quando os soldados detinham Jesus, soldados romanos detinham Jesus na crucificação e o coroaram de espinhos. Esse detinham Jesus, ou seja, ele estava prisioneiro deles. Jesus não tinha como ir para onde ele queria. Isso é o constrange. A mesma palavra aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14.
Outra vez que aparece isso, Jesus está no meio da multidão, aquela muvuca, e aí vem aquela mulher que é hemorragia e toca nele. E Jesus fala, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E Pedro fala, mestre, a multidão te constrange. É a mesma palavra. Mestre, a multidão te aperta, né? Mas é mestre, a multidão te comprime. Tipo, tu tá aí, como é que tu quer saber quem? Filipenses capítulo 1, quando Paulo fala assim, irmãos, já não sei se o que devo, né? De todos os lados eu estou em aperto, irmãos. Porque eu quero partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas julgo que seja necessário eu ficar com vocês. Quando Paulo fala, irmãos, eu estou em aperto, não sei se vou, se fico. Esse aperto eu estou constrangido, irmãos, eu estou encurralado. E outra passagem Jesus fala, né? Porque tem um batismo ainda que vocês não podeis experimentar. E como me angustio até que este chegue. Esse angustio e como me constrange. Então todas as ideias, parece mais de 10 vezes no Novo Testamento, é essa ideia de estar sem saída, estar sem opção. Você não tem a opção de ir em outra direção. Seria você estar bem na beirada da piscina, assim, ó, só com o pé, assim, ó, e alguém vir correndo e te dar um chute nas costas. Você tem a opção de não cair? Então, o amor de Cristo, algumas situações, nos impele, ou seja, nos empurra. Vai para fora de ti mesmo. Vai ao encontro de quem precisa de Jesus. Vai ao encontro de quem não tem vida. Então, o amor de Cristo nos constrange, nos mostrando isso, que Ele morreu por todos, para que a gente não viva mais para nós mesmos, mas segundo Ele. Amém? Então, assim, eu não sei como você viu o Natal, mas o Natal é Jesus sendo exaltado. Obrigado porque o Senhor nasceu. E a partir desse exemplo dele, de não só ter nascido, mas vivido, morrido, o amor de Cristo nos constrange. A gente caminhar uma milha a mais, a gente amar mais, não a partir de 2020, a partir de hoje, a partir do momento em que a palavra é regada no nosso coração, que a gente possa responder.